Primeiramente, é muito prazeroso para mim, um dono de uma oficina mecânica, fazer parte da Liga de Reparadores aqui junto da ZEM, de uma indústria tão importante para o nosso setor e tão orgulhosos nós catarinenses de ter uma das empresas nesse segmento tão importante de um renome internacional. Isso nos coloca numa certa responsabilidade em estar aqui. Eu não sou palestrante, não tenho formação acadêmica, fui criado em chão da oficina, trabalho desde os meus 12 anos de idade no chão da oficina, vocês vão ver um pouquinho da minha história aqui, e hoje a gente se sente orgulhoso em fazer parte de um movimento tão importante que é a união das oficinas mecânicas a nível de Brasil e principalmente a nível do estado de Santa Catarina. Eu faço parte do NEAR-VESC, Núcleo Estadual de Autos Mecânicos de Santa Catarina, e Associação dos Reparadores Veiculares do Estado de Santa Catarina. É um trabalho que a gente está aí junto à frente há mais de 20 anos, tá, nesse projeto, e a gente busca com isso aí o que é? É o cooperativismo e o associativismo entre as oficinas mecânicas. Se a gente olhar um pouco atrás, aí, isso aí vão pegar 10 anos para trás, vocês olhar o que era uma oficina mecânica e o que ela virou. Nós pegar 20 anos para trás, aí a gente vai ver a evolução tão grande que é, e a gente vê que tem pessoas que estão em busca da qualificação. Essas pessoas que estão em busca da qualificação, certamente eles trabalham dentro das suas empresas mais organizados e mais compromissados com o produto final, e isso o que vem de encontro? Ao fabricante. O que o fabricante quer? É que ele, aqui na indústria, ele fabrica um produto de excelência, um produto com uma qualidade com ISO, um produto com uma qualidade internacional, e chegue na mão do reparador, que o reparador saiba o que fazer com aquele produto, e se ele necessita de uma garantia, ele saiba avaliar aquele produto antes da instalação daquele produto. Isso nos torna mais profissionais no que a gente faz. Isso nos torna também com uma visibilidade melhor mediante a qualquer fabricante de autopeça. Se nós sabemos avaliar uma peça antes da sua instalação, detectar um possível defeito que ela pode vir a dar após instalada no veículo, automaticamente a gente faz o nosso trabalho com maior excelência. Então, eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui. Bom, eu sou conhecido como Billy, mas meu nome é Roberto Turati, sou natural do oeste do estado de Santa Catarina, e como eu falei para vocês, eu fico muito grato de estar aqui, junto com vocês aqui nessa noite de hoje. Meu nome é Roberto Turati, sou natural de Concórdia, hoje moro em Balneário Camboriú, sou empresário do setor de reparação automotiva. A minha empresa foi fundada em Concórdia em 1994, tá? Isso aí, como é que foi fundada a empresa? Quem aqui é proprietário de oficina mecânica hoje? Proprietário. A minha empresa certamente foi fundada como a de vocês. Eu trabalhava numa oficina mecânica lá em Concórdia, trabalhava há 15 anos nessa oficina mecânica, chegava cliente do meu lado e dizia, bah, tu trabalha muito bem, quem dera você podia montar a tua oficina, e assim aquilo lá foi. E começamos como todos vocês aqui, acredito eu, ou a maioria. Reúne o que tem, capital, reúne conta bancária, faz financiamento, aluga um espaço, um macaco e assim vai trabalhando. Então a gente é altamente técnico, a gente não entende nada de gestão, ou não entendia, não entende nada, e a gente não visualiza esse lado como um lado bom, é um lado que você tem que cuidar também. Então a gente fazia esse gerenciamento técnico, aplicava a peça, às vezes não sabia se estava ganhando dinheiro ou não, então a gente sofreu bastante para aprender. Em 94, eu montei em Concórdia, vendo uma visibilidade diferente pela dificuldade de informações que chegavam até nós. Uma palestra de injeção, em 94, tinha que ir a Porto Alegre fazer uma palestra de injeção. A fábrica era muito mais fechada do que hoje, muito mais fechada. Para você ter uma informação que chegasse até você, você tinha que penar, você tinha que correr atrás, você tinha que se deslocar. Então, assim, hoje a informação chega na porta da gente. Então, visualizando isso aí, final de 96,
eu me mudei para Balneário Camboriú. Tá? E aí está uma imagem da minha empresa em 2019. Então, a missão da nossa empresa hoje é suprir constantemente as necessidades dos nossos clientes através da excelência da reparação automotiva preventiva, fornecendo produtos e serviços de qualidade e gerando a satisfação de todos. Aí a gente tem a nossa visão, ser um centro de referência em Balneário Camboriú e região, e os valores: confiança, credibilidade, honestidade, transparência e ética. Aí honestidade faz parte do nosso negócio, da Invest Auto, não. Honestidade é o nosso negócio. Hoje a gente enfrenta às vezes os problemas do nosso dia a dia e o recepcionista me liga ou me manda um WhatsApp. Ô Billy, o que eu falo pro Alessandro? O que tu fala pro Alessandro? A verdade. Mas é que o carro dele não ficou pronto porque... Fala para ele a verdade. Então, isso aí eu mexo muito com isso. A gente sabe que quando o cliente sabe a hora que você está falando a verdade para ele ou não. Então, isso que eu prego lá com os meus colaboradores. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, que isso eu tenho dentro da minha empresa lá, 5 pilares da organização e métodos dentro da nossa oficina. Então, hoje a gente vai falar sobre esse aqui, bem breve, em palavras aqui que vocês todos entendam. Se vocês quiserem em algum momento fazer alguma pergunta e tal, a gente para. Então, hoje a gente vai falar sobre a gestão de informação. Essa gestão de informação é muito importante dentro da empresa no seguinte sentido: quanto mais você detém essa gestão de informação, mais claras as coisas ficam dentro da nossa empresa. Vou dar um exemplo. Você pega um recepcionista e diz: agora eu vou pegar o cara, vou botar ele a trabalhar aqui na recepção. Você tem, com ele aí, você tem o cronograma de trabalho, o que ele vai fazer no dia a dia, a metodologia de trabalho dele, você tem isso descrito para ele? Eu não tinha até uns anos atrás. A partir do momento que você descreve para um funcionário teu, na parte de recepção, o que ele tem para fazer no dia a dia, a tua produtividade, a tua qualidade de trabalho e o teu nível de informação melhora um monte. Então, assim... a descrição de cargos e funções dentro da nossa empresa é muito importante. Aí vocês podem me perguntar aqui, perguntar lá para o Toninho lá atrás. O Toninho lá trabalha só com a linha Fiat, no interior, num bairro de Tijuca lá, trabalha só com a linha Fiat e lá trabalha com 3 funcionários. Se perguntar para o Toninho hoje, tu tem a descrição de cargos e funções? Ele vai dizer, eu tenho. Então, não é o tamanho da empresa que vai fazer com que você seja organizada ou não. Quanto mais organizado a gente for, quanto mais claro a gente for para os nossos clientes, automaticamente a excelência no nosso trabalho melhora, a tua credibilidade para o cliente melhora e a tua lucratividade também vai melhorar. Então, quanto mais excelência a gente tiver no nosso trabalho, melhora a nossa qualidade também. Então, aqui eu vou falar em 3, 4, 5 etapas. Tá? Essa aqui é a gestão de informação, organização e métodos dentro da oficina. Primeira etapa. Abordagem ao cliente. Se você não tiver uma abordagem correta com o teu cliente, não tiver uma pessoa treinada para abordar o teu cliente, não tiver telefone, o banco de dados, o mínimo que for, documentação do veículo, cadastro do veículo, cadastro de cliente, se você não tiver todas essas informações, fica difícil você negociar depois com o cliente. Por isso que a gente vê muita inadimplência no mercado, vem muita perda de dinheiro no mercado, porque você perde nessa primeira etapa. Essa primeira etapa aqui você tem que perder o tempo, tem que chegar lá, sentar com o cliente e fazer o cadastro. Eu sempre falo assim, sai qualquer um de nós aqui, vai comprar agora o Dia das Mães um secador de cabelo para tua mulher. Compra um secador de cabelo para tua mulher. Quanto é que custa? R$200, R$300. Quanto que um cliente desse vai gastar na tua oficina? O ticket médio hoje dentro das oficinas do estado de Santa Catarina é em média R$800. Ticket médio. R$800, isso tudo realizado. O cliente que entrou dentro da tua oficina, o ticket médio dele é R$800. Tem oficinas a mais ou a menos. Aí o cara não senta e não para fazer um cadastro, já começou errado. Mas o cliente meu está com pressa. O senhor senta aqui, eu vou fazer um cadastro, fazer uma abordagem inicial bem feita, para você saber o que o cliente também necessita. E a gente sempre preza o seguinte, a gente vai no foco do cliente. O que o cliente quer, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele quer fazer no carro dele, qual é o defeito que tem.
você precisa rodar com o cliente, rode. E aí, em cima disso, nós somos profissionais, o cara deixou o carro lá para nós, é nosso dever fazer uma checklist no carro dele e depois apresentar, ó, isso aqui é o preventivo, isso aqui é o corretivo. Então, essa é a primeira abordagem aqui de você ter um cadastro bem feito do teu cliente, para depois você estar poder ligando para o teu cliente, dizendo assim para ele, eu vou entregar o carro na tua casa, talvez ele nem lembre que deixou o endereço lá, mas você já vai com o endereço, já entrega o carro na casa dele. Então, essa abordagem inicial é muito importante dentro do processo. Nós temos na segunda parte do processo dentro da empresa, que é a análise técnica. Tá? Em todo e qualquer veículo que entra dentro da nossa empresa, o segundo passo é a análise técnica. Essa análise técnica, ela só vai acontecer após a abertura da ordem de serviço, após o cadastro do veículo feito, após o cadastro do cliente feito, aí a gente faz essa análise técnica do veículo. Então, nessa hora aqui, por que você tem que ter o cadastro certo? Porque se eu ligar para a ZEM para pedir o impulsor do motor de partida ou a polia da roda livre, ou para o representante da ZEM, tá? Eu tenho que saber os dados do carro. Ah, é um Cruze branco. Ah, é tal. Então, assim, nessa hora aí, o técnico tem que saber o que ele faz. Então, na minha empresa, eu adoto lá um procedimento de análise técnica e diagnóstico, onde muitas empresas aqui já adotam ele. Esse procedimento de análise técnica e diagnóstico, ele teve vista já da ABNT, tá? Ele já está em processo de análise dentro da ABNT. Esse procedimento vai ser aprovado pela ABNT para o setor de reparação independente, tá? Porque concessionária, cada um tem o seu que vem da fábrica. Agora, dentro das nossas empresas, eu analiso o carro de um jeito, o Kiko analisa do outro, o Toninho analisa de outro, o Aristeu analisa de outro, e assim por diante. Então, se a gente tem um processo de análise técnica igual, melhora a nossa análise. Então, nesse momento aqui, o mecânico faz, o técnico faz a análise, transcreve e vê lá o defeito que tem, põe num orçamento propriamente dito, mas só que sem valores. Aí, na terceira etapa, vai na formação de orçamento. Tem um setor dentro da minha empresa, onde trabalha uma pessoa e tem um substituto dele em caso de falta, mas tem uma pessoa que é responsável só pela formação do orçamento. Então, quem liga, quem formaliza o orçamento, quem põe o preço das peças, põe o teu markup em cima das peças, o quanto eu posso ganhar em cada peça, o quanto prazo de entrega. Porque o teu melhor fornecedor nem sempre é aquele que te faz o melhor preço, mas tem a entrega por trás, a agilidade, no caso de uma garantia. Se ele vai me atender prontamente, se ele vai me dar um suporte técnico de uma informação sobre a peça. Então, a gente estuda bastante esse tipo de processo. Então, aqui, o técnico entregou para ele a análise, chegou para ele, ele vai digitalizar, vai dentro do sistema, vai precificar ali todas as partes do orçamento. Passando dessa terceira etapa, ele vai para a quarta etapa, que entrega de volta para o cara que recebeu. Então, o cara que recebeu o veículo, o orçamento voltou para ele. Nesse momento do processo, o recepcionista sabe muito bem o que ele vai fazer. Ele vai pegar o telefone, ele vai ligar para o Alessandro, dono do Cruze branco, ano 2014, tal, motorização tal, estuda o orçamento antes de ligar. Teu carro necessita dessa e dessa manutenção. Aí o Alessandro fala, pode fazer. Segunda pergunta que o cara vai fazer, qual é a forma do pagamento que você vai me efetuar, seu Alessandro? Não, faz aí o trabalho e depois eu acerto. É aí que a maioria das empresas nossas deixam de ganhar dinheiro e se perdem no processo. Se você não formalizar uma forma de pagamento, você não fizer um atendimento ao seu cliente e informar ele do quanto que vai dar o orçamento dele com possível alteração, e você não quantificar isso aí, não dizer para ele, ó, vai custar 2 mil. Qual é a forma de pagamento? A minha forma de pagamento que eu atuo é essa. Posso te fazer em tantas vezes. Então, esse momento aqui é um momento muito importante e vital para a nossa empresa. Para manter a nossa empresa de pé, para nós honrar os nossos compromissos com os nossos fornecedores e para poder entregar o carro e nos manter no mercado. Então, esse momento, eu adoto o seguinte sistema. Quem recebeu o veículo, quem fez a primeira abordagem, é ele que vai efetuar a venda.
Ah, mas aí chegou outro carro em outro momento. Aí esse recepcionista tem o suporte dele que pode dar esse suporte. Então, o trabalho propriamente dito só começa depois de estar formalizado a forma de pagamento do cliente. E aí sim, aí ele vai trabalhar em cima, ele vai dizer, bom, eu posso entregar esse carro, a peça chega tal, em comunicação com o setor comercial, ele se comunica e vai chegar e vai dizer, a peça chega para de tarde, consigo entregar esse carro para amanhã, aí os caras começam a trabalhar entre comunicação entre setores, para também não haver a entrega errada do carro ou atraso na entrega. Mas o técnico só começa a trabalhar no veículo depois do orçamento negociado e efetuado lá com o cliente, forma de pagamento e tal, só começa nesse momento. Aí, após isso, o técnico lá está liberado para fazer a execução do trabalho. Essa é uma etapa crucial na nossa empresa, em todas as nossas empresas. Essa é a etapa onde a gente tem que cuidar, e aí sim vai o nosso profissionalismo e o que a gente sabe fazer, que é efetuar o conserto propriamente dito do veículo. A gente fez um estudo de mercado, a gente está há um tempinho aí e tal, assim, ó, hoje na minha empresa, eu vendo 95% de revisão preventiva. Se eu atender só o que o cliente vem pedir, isso dá o estudo lá de 5% do meu faturamento. Se eu só atender, só a troca de pastilha que o Alessandro, que o cliente X veio lá fazer, eu só vou trocar a pastilha. Eu nunca vou conseguir trocar um disco, eu nunca vou conseguir trocar uma bateria, eu nunca vou conseguir vender um fluido de freio, eu nunca vou conseguir vender uma palheta de limpador, eu nunca vou vender uma troca de óleo que está para vencer, eu nunca vou vender um filtro de ar-condicionado. A gente vê aí empresas que têm filtros estocados lá e tal, mas você já ofereceu para o teu cliente? Não. Como? Então, a oportunidade o cliente está te dando. Cabe a nós aproveitar ou não. Então, esses números aí que eu estou falando para vocês não é estudo realizado dentro da minha empresa. 95% do meu faturamento é em cima de revisão preventiva. É em cima de revisão preventiva. Claro que o foco é o que o cliente veio pedir. O foco você não pode esquecer, que é o barulho, o clec-clec na suspensão do lado direito, lá, aquilo lá você achou, e depois disso você pode vender sim o restante. Então, esse momento aqui é onde a gente tem que ficar mais em cima do trabalho, onde tem que cuidar mais do que o cliente veio pedir, onde a gente tem que estar mais a par da situação. Essa é a quinta etapa do processo. A sexta etapa do processo, importante como todas as outras, é a parte onde você vai fazer a entrega técnica para o cliente. O cliente, como ele foi recebido, ele tem que ser abordado na hora da entrega, no final do processo, porque não adianta eu receber o Kiko com bom dia e tal, a hora de você entregar o carro dele de volta, nem olhar para o Kiko, só lá do fundo, oi, beleza, ficou bom teu carro aí, hein? Não sair testar com o cliente, ou não sair pelo menos nessa entrega técnica, não dizer, ó, foi feito isso. Nesse momento aí, geralmente, eu aproximo o técnico que executou o trabalho com o dono do carro. Ó, quem efetuou o trabalho no teu carro aqui foi o Lemerson, quem efetuou o trabalho no teu carro foi o Rodrigo. Qualquer dúvida ele está à tua disposição, como a gente está aqui, para efetuar qualquer coisa que vira, porque é mecanicamente falando, alguma possibilidade de erro durante o processo. Mas assim, ó, a grande sacada do nosso negócio, nessa parte aqui, é você parar, independente se você tem 1, 2, 3 ou 4, como eu tenho lá 11 funcionários, é você decidir os cargos e funções dele que ele tem dentro. Descrição de cargo e função, esse é o nome. Se você não definir a descrição de cargo e funções de cada funcionário teu, você sempre tem um probleminha aqui ou ali. A gente cansa de ouvir aí, andando, eu mandei o cara lá, o cara não sabe nada, o cara é um cabeção, mandei ele fazer um trabalho lá, ele não conseguiu realizar. Mas você falou para ele qual é a finalidade dele dentro da tua empresa, o que ele tem que fazer dentro da tua empresa. Para isso, dentro da nossa empresa, nós fizemos vários contratozinhos internos lá, contratozinho não, é contrato mesmo, que vai a assinatura de cada colaborador, e um deles a gente tem o regimento interno. Você fala para o teu funcionário, tu só chega atrasado, o horário teu está lá e tal, mas você informou ele que não é permitido chegar atrasado, que se isso tal.
Então, a gente fez um regimento interno nosso, do nosso jeito. Como eu falei para vocês, não tenho formação profissional, não tenho formação acadêmica, mas senta, contrata alguém do teu lado, você tem alguém competente na tua parte administrativa, senta com os teus colaboradores e descreve ali, ó, isso nós podemos colocar aqui, isso e tal. Então, assim, eu tenho aqui um regimento interno meu do trabalho e isso tudo é assinado por eles, tá? Eu pego a assinatura deles, entrego um para eles e um fica para mim. Está assinado lá. Aí o teu funcionário chega atrasado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí no 4º dia você diz para ele, pô, tu assinou aqui, você me disse que chegava no horário e tal, você chega atrasado. Então, coisa simples que dá para a gente adotar dentro da empresa da gente, que não custa nada e você acaba fazendo com que a tua empresa trabalhe melhor. Para trabalhar melhor, para você ganhar mais dinheiro. E aqui, assim, ó, com o tempo a gente acabou fazendo um fluxograma de atendimento e organização dentro da oficina. Ah, isso é difícil de fazer? Não, não é difícil de fazer. Aqui está o passo a passo, desde a entrada do veículo até a finalização do mesmo. Então, lá no início tem o início, que é a chegada do carro. Aplicar o checklist de entrada, sim ou não, e assim vai, passo a passo. Um fluxograma mesmo. Isso aí eu sempre ia nas empresas mais organizadas, ia nas fábricas e tal, tu visualizava lá, fluxograma de processo. Pá, o que é isso? Fui, me inteirei quanto a isso e tal. Hoje eu tenho fluxograma de processo para o atendente das peças. Para o meu departamento comercial, eu tenho um fluxograma de processo lá. Então ele sabe de quem que ele tem que receber a peça, onde é que tem que ser colocado, isso, aquilo. A minha empresa hoje conta com 10 colaboradores. 6 no pátio da oficina, 6 técnicos, e o restante, uma pessoa no administrativo, um suporte no administrativo, um no departamento comercial e eu. Então, no total, nós somos em 11. Eu conto com 10 colaboradores. 10 colaboradores. Aqui daí tem todo o processo, a entrega do veículo. Ah, houve um problema no orçamento lá. O orçamento houve aqui, ó, chegou num ponto aqui que você vai negociar com o cliente a alteração do orçamento. Aqui está passando muito rápido. Chegou num ponto aqui que você tem aí, o orçamento foi aprovado. Aí houve alteração no orçamento. Então, isso aí é um fluxograma de processo que eu tenho dentro da empresa lá, bem legal, que assim, me aliviou um monte o peso daquele negócio. Ah, por que o cara não fez isso? Por que o cara não fez aquilo? Dá o fluxograma de processo na mão do funcionário, faz o treinamento com ele e as coisas funcionam melhor. Agora, outra pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, não preciso responder agora. Quem se reúne mensalmente com os funcionários e expõe a situação da empresa, como está, qual é a meta, onde você quer chegar, o que você tem para fazer naquela semana, o que você tem para fazer naquele mês? Quem de vocês se reúne a cada 6 meses com os funcionários de vocês e expõe? Ó, a nossa meta para o nosso semestre é essa aqui, essa aqui. Quem se reúne a cada 15 dias? Quem se reúne semanalmente? Eu, na minha empresa, eu destinei 1 hora por semana para mim falar com meus colaboradores. Essa 1 hora é na segunda-feira de manhã, eu abro meia hora mais tarde de atendimento para o meu cliente, mas a gente começa uma reunião das 7h30 às 8h30. Eu não sou dono, na verdade, tal, mas isso eu falo para vocês. Melhorou sensivelmente o relacionamento entre a cadeia, patrão e mecânico, patrão e cara das peças. Então, assim, semanalmente eu me reúno e exponho para os meus colaboradores. Eu precisava disso, disso e disso. Eu preciso do departamento comercial, isso, isso e isso. Então, assim, 1 vez por semana a gente se reúne, debate e conversa sobre as ações da nossa empresa. Fazer um trabalho desse é difícil? A principal dificuldade e a dificuldade maior é a mudança dentro de nós mesmos. A mudança dentro da postura da pessoa de estar lá e dizer, ó, agora nós vamos fazer isso a partir de hoje e tal. Essa é a dificuldade maior que a gente sente no processo de gestão de pessoas e no processo de gestão de informação.
Eu tenho aqui uma frase, aqui um dizer, um lema que a gente tem. Fazer a diferença não é apenas fazer o diferente, mas sim lutar todos os dias contra o comodismo, o excesso de confiança, pensar que a mudança é o rumo natural da vida. E cabe a cada um de nós compreender e transformar da melhor maneira pensamentos em atitudes. O que a gente muito vê aí no setor nosso, no nosso segmento, é muitas pessoas reclamando e não tem a atitude, não é coragem, porque coragem todos nós temos a partir do momento que a gente vai, pega a chave da nossa empresa e abre a empresa. Todo mundo tem coragem. Nós não temos a atitude de chegar no lado do nosso colaborador e dizer, ó, a partir de hoje eu queria uma conversinha diferente aqui contigo, nós vamos ter um trabalho diferente aqui dentro da nossa empresa e eu gostaria que você tivesse uma postura dessa e dessa forma. Escreve esse comportamento que você gostaria, dessa atitude, e coloca na mão do teu colaborador, monitore ele e diz, é essa postura que eu quero para a minha empresa. Então, para nós ter um resultado melhor do nosso colaborador, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. Se a gente não souber onde é que a gente quer chegar, né, a gente vive nesse mundo que reclama e a atitude que a gente não vê pela frente. Tá? Com isso tudo que a gente fez, a gente tem um contrato dentro da nossa empresa lá interno, desenvolvido com muito orgulho pelos nossos colaboradores, onde lá tem o que eu espero do meu colega, espero isso, e o que o teu colega espera de você. Com isso aí a gente consegue ir amarrando certas atitudes e ações, que isso traz um resultado muito positivo na questão de gestão, organização, e no resultado final propriamente dito da nossa empresa, que é lucratividade, o dinheiro no bolso. A minha mulher, eu sou casado com ela há 21 anos, 22, ela fica satisfeita assim se eu chegar em casa e dizer, puta, resolvi um problemão hoje lá, pá, resolvi um problemão hoje, um pipinão lá que ninguém conseguia resolver e eu resolvi. Ela, que bom. Agora, se eu chegar em casa e dizer para ela, resolvi aquele problemão lá e ganhei dinheiro com aquilo que ninguém tinha ganhado. Aí ela vai ficar muito mais feliz. Agora, resolver problema, a gente nasceu para resolver problema. Agora, ganhar dinheiro, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro também. Porque a gente chegar em casa só com isso não dá o estudo do meu filho, não me dá uma qualidade de vida, isso aí não dá um bem-estar de investimento também para nós próprios. Obrigado.